os enfermos, porque sempre temos que pedir pela vida. Alguém já idoso uma vez falou para mim: pastor, eu já estou pedindo para ir, para que Deus me leve. Tá sendo difícil, estou sofrendo muito. E eu falei a essa pessoa: a irmã tem que pedir pelo arrebatamento da igreja. Nunca peça pela morte, nunca temos que pedir pela morte, sempre pedir pela vida. A pessoa pode estar em estado terminal, peça pela vida. Deus faz milagres. Quando Ele quer, Ele é soberano, mas Ele pode fazer. Mas nós temos que pedir. Nosso dever é orar. Temos pedido aqui por várias pessoas, pelo Marcos, devemos continuar pedindo. Algumas pessoas têm me perguntado se o Edgar, porque temos orado, é o esposo da Cláudia. Não é. Esse Edgar é Todzelli. E o Edgar, o esposo da Cláudia, é o Borelli. E graças a Deus o Edgar está bem. A Cláudia, sim, já tem problemas. E os problemas de saúde da Cláudia, e oramos por ela, mas esse Edgar é irmão de um amigo da nossa igreja, irmão nosso também. Aliás, é cunhado, e ele mora em Indaiatuba. E não é Covid, ele está entubado, e por causa de um problema, ele teve um infarto. E chegando lá, houve a necessidade de entubá-lo, e nisto houve a contágio com uma bactéria. Ele está lutando com isso. Já foi extubado, mas ainda luta. Oremos pelo Edgar, pela Carol, a sua esposa, assim como estamos orando, em especial hoje, pelo Marquinhos, para que ele não seja entubado. Temos pedido isso ao Senhor. Mas temos que orar pela vida. Porque, na verdade, as famílias que influenciam o mundo são mensageiras de vida. Estamos vendo e falando sobre famílias que influenciam o mundo, estudando os 10 mandamentos. E em Êxodo 20, no versículo 13, o mandamento que são 2 palavras, mas ele tem uma profundidade imensa. É o que está aí. Vamos ler juntos? Não matarás. É o 6º, chamado 6º mandamento. Mais uma vez, não matarás. Só que Jesus ampliou este conceito. Quando Moisés recebe os mandamentos no Monte Sinai, e depois Jesus no monte lá na Galileia, prega o famoso Sermão do Monte, e ele deixa muito claro neste sermão, nesta mensagem, o significado e o aprofundamento dos mandamentos. E não é simplesmente não matar. E a palavra aqui, há várias palavras traduzidas por matar na Bíblia, mas esta palavra, ela significa não assassinar. É no sentido de assassinato. Havia a morte na guerra, e inclusive em alguns momentos Deus manda que fizessem a guerra para consolidar, e isso foi uma coisa para aquela época, mas hoje ainda, vez por outra, vemos pessoas se envolvendo em guerra, se bem que sabemos de casos de cristãos que foram à guerra com o propósito de não matar. Há um filme famoso que conta a história de um jovem, uma história real, e ele entrou na guerra, ele queria entrar, mas ele não queria dar um tiro. Mesmo sem uma formação na área da saúde, ele acaba integrando e tendo um treinamento como enfermeiro, e tem um trabalho extraordinário. Deus o guarda, um jovem cristão, e ele teve esse compromisso. Mas, no entanto, sabemos que há algumas situações diferentes. Agora, aqui é claramente quando você quer eliminar alguém, ou pelo prazer, ou porque, por um motivo qualquer, você acha que ele não serve mais, um momento de ódio, de raiva, mas há outras maneiras também de cometermos o homicídio, o assassinato, e Jesus Cristo deixa isso em Mateus 5, a partir do versículo 21. Vocês ouviram o que foi dito aos seus antepassados: não matarás. E quem matar estará sujeito a julgamento. Mas eu lhes digo que qualquer que se irá contra seu irmão estará sujeito a julgamento. Também qualquer que disser a seu irmão racá, ou louco, tonto, será levado ao tribunal. E qualquer que disser louco corre o risco de ir para o fogo do inferno. Portanto, se você estiver apresentando sua oferta diante do altar,
E ali se lembrar de que seu irmão tem algo contra você, deixe a sua oferta ali diante do altar e vá primeiro reconciliar-se com seu irmão. Depois volte e apresente a sua oferta. Entre em acordo depressa com seu adversário que pretende levá-lo ao tribunal. Faça isso enquanto ainda estiver com ele a caminho, pois caso contrário ele poderá entregá-lo ao juiz. E o juiz, ao guarda, você poderá ser jogado na prisão. Eu lhe garanto que você não sairá de lá enquanto não pagar o último centavo. Pai querido, nós te agradecemos por tua palavra viva e eficaz e te pedimos que nos ajude hoje a entendermos o apreço que tu tens pela vida e que nós temos que transmitir às nossas famílias o amor pela vida e que todas as nossas famílias sejam mensageiras de vida. Em nome de Jesus oramos. Amém. Esse mandamento é um mandamento que visa a proteção à vida em sociedade. Quando lemos essa palavra de Jesus Cristo, quando ele amplia esse mandamento, Jesus, ele vai dizer que não é apenas o enfiar a faca, não é apenas o puxar o gatilho, não é apenas o dar o veneno que leva você a matar alguém. Mas quando você, dentro do seu coração, odeia alguém. Quando dentro do seu coração você diz assim, se eu tivesse um revólver. Quando dentro do seu coração diz assim, se ele estivesse perto, eu pulava para o pescoço dele. Você já matou esse alguém. Alguém uma vez falou para mim, não, eu não tenho ódio. Para mim, aquela pessoa simplesmente não existe. Eu tenho indiferença total àquela pessoa. Aí eu falei para essa pessoa, você cometeu o crime da mala. Já ouviu falar do crime da mala? Dizem que houve no Rio de Janeiro alguém que matou uma pessoa, esquartejou, colocou numa mala, jogou cimento e jogou no fundo lá da Baía da Guanabara. E depois, procurando, um dia, ele vai e ele se apresenta como o assassino que fez. Aí pergunto para ele, ele fala o que fez, mas há uma desconfiança. Eu sei que, na época, um advogado entrou, alguém da família pagou o advogado, e por não ter encontrado o corpo, ele não foi condenado, mesmo sendo réu confesso. E a partir daí passou a se usar essa expressão, crime da mala, o crime perfeito, em que você mata e desaparece com o corpo. Esse sentimento de indiferença, para mim, é o crime da mala. Porque você matou e desapareceu com o corpo. Quando aquela pessoa para você é como se não existisse, você nem lembra, nem pensa, você a anula, você não dirige palavra alguma a ela, se ela está perto, você se afasta. Você também matou essa pessoa. E pior, você fez com que ela desaparecesse. A palavra de Jesus, em todo o tempo, e a lei, ele lembra isso, tem que ser baseada no amor. E amor é fonte de vida, porque Deus é amor. E o que Deus quer que nós lutemos pela vida, proclamemos vida e procuremos que as pessoas vivam. Quando Jesus está falando sobre isto, ele estava acusando claramente um grupo que se considerava santo dos santos e que viviam promovendo o ódio. Temos que promover paz, temos que promover amor, temos que promover vida nas nossas famílias. A raiz da quebra desse mandamento está na falta de paz. As pessoas que odeiam, as pessoas que se iram e guardam a ira, guardam a mágoa, são pessoas que não têm paz. O problema não está no outro, o problema está em quem desenvolve esse sentimento de ira, de raiva, de ódio. Porque, na verdade, ele não está bem com ele mesmo e, acima de tudo, não está bem com Deus. Porque Deus é Deus de paz, Deus é Deus de vida,
Deus é Deus de amor, Deus é Deus de reconciliação. E não de ódio e de indiferença. É de restauração de relacionamentos. Jesus Cristo veio para restaurar o nosso relacionamento com o Pai. Ele veio nos reconciliar. Deus estava em Cristo, reconciliando consigo o mundo. Então, o que temos que observar é que não podemos odiar, mas temos que buscar a reconciliação. E Jesus, quando dá prosseguimento a essa explicação sobre o que significa o matar, ele diz que se você deseja, se você odeia, se você fala mal, se você começa a difamar, você está matando também. Quando nós estamos fazendo isto, nós podemos estar matando reputação de uma pessoa. E hoje é muito fácil matar sem falar, mas eu não falo nada, eu escrevo. Você não fala, você põe o seu dedinho ali no teclado maligno muitas vezes e vai, sem saber até, sem correr, falando mal. Isso podemos fazer em qualquer aspecto. Não é só de um inimigo pessoal. Mas neste período, como já dizemos, muitos têm dito, de polarização, tudo é politizado. Quantas vezes nós estamos incitando o ódio? Quando espalhamos fake news, quando estimulamos esse tipo de coisa entre as pessoas. Jesus Cristo diz que tem que se procurar a reconciliação e ele fala, se você não procurar, você pode se dar muito mal. Deus é o justo juiz. E um dia você também será julgado. E Jesus está falando sobre isso. Você será julgado pelas suas indiferenças, pelos seus ataques de raiva, de ira, pelos assassinatos internos que você cometeu. Se você não confessá-los e não abandoná-los. Ah, mas eu não vou ser condenado ao fogo eterno, eu aceitei Jesus, a graça e a misericórdia cobrem tudo, sim. Mas a Bíblia fala da perda de galardão. A Bíblia fala de que muitos serão salvos como que pelo fogo e sofrerão dano. Nós não conseguimos entender isso. Mas a Bíblia diz do julgamento do tribunal de Cristo, do julgamento dos crentes. Tanto para a retribuição positiva, galardão, quanto para uma cobrança que nós não entendemos, mas que haverá. Isso não implica na salvação eterna, mas implica em algumas coisas que poderão acontecer, porque o Senhor vai colocar todos nós e vai conversar com cada um. O sangue de Jesus nos livra da condenação. No entanto, o Senhor mesmo estará fazendo e mostrando e revelando coisas, não sabemos como será. Mas o pior de tudo é que quem não consegue perdoar, pelo contrário, alimenta o ressentimento, desenvolve o ódio, está preso, ele mesmo está preso nessa prisão de ódio e de ressentimento. Há uma história, eu não me aprofundei nela, não sei, eu acho que não era geral, mas poderia ter em algum lugar da antiguidade, em que a pessoa que teria levado alguém à morte, mesmo que não tivesse sido um assassinato direto, ela seria condenada a ficar carregando o cadáver durante um tempo. E o cadáver iria apodrecendo no seu corpo. E aquela pessoa adoecia e algumas chegavam a morrer. Isso não sei se, não entendo que isso acontecesse em todos os lugares, em algum lugar isso aconteceu, essa história é registrada. Mas acontece isto, quando nós não perdoamos de verdade e ficamos carregando ressentimento, nós estamos carregando um cadáver. E vamos sendo contaminados por ele, vamos morrendo também. Cada vez que eu mato no coração alguém, eu estou também cometendo um crime contra mim mesmo. Dentro do lar, nós temos que promover a paz. Porque as coisas todas começam em casa. Hoje pela manhã, quando houve a reflexão sobre o 5º mandamento, e é interessante que os 4 primeiros mandamentos falam do nosso relacionamento com Deus. Então nós dizemos que é algo vertical. É do homem para com Deus.
é o não ter outros deuses diante de si, é não adorar, ou não ter ídolos, é não levar o nome de Deus em vão, e é santificar um dia para o Senhor, que é o Shabat. Não o sábado de sétimo dia, o Shabat, um descanso para o Senhor, para louvar ao Senhor, não só para lazer. Agora, a partir do quinto mandamento, aí começam os mandamentos que dizem respeito aos nossos relacionamentos. E aí a parte horizontal do mandamento. Então forma uma cruz. Vertical, os primeiros 4, o homem com Deus, e horizontal. Tudo começa no nosso relacionamento com Deus. Mas percebe que é maior ainda o outro? São 5. Aliás, são 6. São 6 mandamentos. Conta 4. 6 e 4. Não são contra, né? Complementam. E começa justamente honrar pai e mãe, que é o mandamento relativo à família. Porque tudo tem que começar dentro de casa, tudo começa na família. Na família é que eu passo a desenvolver amor. E essa mensagem de paz tem que começar dentro do meu lar. Nós queremos influenciar a sociedade, nós temos que desenvolver paz no lar. Temos que viver uma vida em que busquemos reconciliação entre todos. Marido e mulher é a base, mas também temos que estimular os nossos filhos a se amarem, os irmãos se amarem. Eu conheço uma mãe, depois eu soube de outras mães que faziam isso, e quando as filhas começavam a brigar, pequenas, ela amarrava as duas com um lençol. E ficava uma na frente da outra assim. E elas falavam, vocês só vão sair daí depois de vocês falarem 100 vezes, eu te perdoo e eu te amo. E elas ficavam ali. Diz que às vezes demorava. Uma vez ficou mais de 1 hora para completar 100 vezes. E uma quis parar em 99, e a mãe fez e andou um pouquinho mais, até completar 100 vezes. Nós temos que ensinar, não sei se cresceu tanto amor entre aquelas irmãs, mas parece que sim, depois havia outras coisas que eram feitas. No entanto, dentro da família tem que haver paz e temos que levar a paz. A paz no relacionamento marido e mulher, em que se busca amor, perdão, reconciliação, sempre. Em que se pede a Deus isso. A paz que tem que se estender dos pais para com os filhos e dos filhos para com os pais. Os filhos têm que obedecer os pais, mas os pais não podem levar os filhos à ira. Temos que saber como corrigir com amor. Até a vara, com amor. Se explicando por quê. Dizendo como. Sendo severos, mas abraçando também, beijando também, dando tempo de qualidade ao filho, ao esposo, à esposa, ensinando amor entre os outros familiares. Ensinando amor ao avô, à avó. Mas não é como aquele grupo que foi visitar a avó ficou toda contente em receber. Quando todos se sentaram, cada um sacou o seu celular e ficaram lá. E a avó olhando para um e para o outro. E ninguém conversou com ela. Depois de 1 hora, vó, estou com pressa. Está aparecendo aqui, me chamaram. Aí todo mundo foi embora e a avó ficou lá. Tinha preparado chá, bolinho, ficou tudo ali. Porque ninguém se comunicou. Nós temos que estar crescendo em comunicação. Uma mulher que, apesar de muitos questionarem se ela realmente é uma cristã, mas fez um trabalho, pelo menos em termos de testemunho, assim, em termos de ação social, um tremendo trabalho chamado Madre Teresa de Calcutá, disse uma vez: você quer fazer algo para promover a paz mundial? Vá para casa e ame a sua família. Em casa começa a paz mundial. Dizem que grandes ditadores foram homens mal amados, que não tiveram carinho das suas famílias. Isso é Hitler, isso é Stalin. Isso aconteceu com Napoleão Bonaparte. Homens que foram cruéis, maus, foram assim. Nós também temos que, sempre dentro da família, quando ouvimos as notícias, temos que comentar e nos posicionarmos contra todos os atos de violência, contra toda forma de terrorismo.
temos que mostrar que a solução é o amor e a paz. Quando aparecem notícias, e às vezes o noticiário é de tal forma que ele estimula até o ódio, porque nós ficamos com ódio daquele que fez isso ou aquilo. E temos que falar que temos que perdoar até o bandido. E até o terrorista que se explodiu e matou lá meio mundo. Tem que ser perdoado. Foi morto o pastor Nabil. Pastor Nabil, um homem de Deus no Egito, que teve como crime constituir uma igreja numa região próxima ao Sinai. Lá uma área sob forte influência do Estado Islâmico. Jovens ligados a uma célula do Estado Islâmico entraram na casa dele, o sequestraram e depois fizeram um filme em que o julgaram pelo crime de ser infiel. O levaram para o deserto, levantaram a cabeça dele, fizeram olhar para a câmera, depois ele abaixou a cabeça. E quem conseguiu ver diz que ele fez uma oração. E a pessoa que conseguiu fazer a leitura labial diz que aquele homem orou pedindo que Deus perdoasse aqueles que o matavam. E recebeu alguns tiros pelas costas e morreu. E o vídeo mostra tudo isso. Um vídeo de ódio. Mas aquele homem morreu pedindo perdão, como Estevão pediu perdão. Mas acima de tudo, como Cristo falou: Pai, perdoa-lhes porque não sabem o que fazem. Quem é violento não está sabendo, perde a razão. Porque uma vez eu falei isso, e o jovem falou: ah, pastor, Jesus falou que ele não sabia o que fazia, mas o cara que aprontou comigo, ele sabia o que estava fazendo. Então ele não merece o perdão. Não, merece. Porque a pessoa que é violenta, ela não está sabendo realmente o caminho correto. Perdoe. É claro que isso não nos isenta de buscarmos a justiça, de buscarmos os meios legais para reparações quando somos vítimas de injustiça. Mas não podemos fazer justiça com a própria mão, com as próprias mãos, porque sempre será injusta. O justo juiz um dia julgará tudo. Também há um problema seríssimo que estamos enfrentando, principalmente nesses tempos de pandemia, que é o aumento de suicídios. Não tem sido divulgado, e nunca é divulgado o número de suicídios, até para não estimular. Mas algumas pesquisas têm apontado para um aumento dos casos de suicídio, porque houve um aumento de casos de depressão. Alguns suicídios são causados por mau uso de remédio, por mau uso de medicação, outros realmente por problemas psiquiátricos, e temos que entender isso, Deus entende. Mas alguns são realmente fuga da vida. Pessoas que destroem, que atentam contra o próprio corpo. E nós temos que cuidar, nós que somos mensageiros de vida, temos que cuidar. É muito comum dizer assim: quem ameaça se suicidar não vai se suicidar. Cão que late não morde, não é verdade. Eu já vi gente ser mordida por cão que latiu, o camarada falou: não morde, entrou lá, pegou, mordeu e machucou. A pessoa que ameaça se suicidar, ela pode se suicidar. Talvez até se suicide sem querer. Como suicidar sem querer? Eu sei da moça que tomou um veneno e quando o pai chegou, ela falou: pai, não deixa eu morrer, me perdoa. E ela morreu nos braços do pai. Ela pensou que o efeito não seria tão rápido, foi ignorância da parte dela. Mas isso acontece com pessoas que tentam medicamentos e às vezes morrem. Quem se enche de medicamento está querendo só aparecer. Nem sempre. Portanto, fique atento. Ajude pessoas que você sabe que têm ameaçado, que têm falado sobre isso. Adolescentes, jovens e mesmo idosos. Aumenta o índice de suicídio de homens após os 70 anos. É comprovado. Temos que cuidar dos idosos e levar paz, consolo, principalmente nesse tempo de isolamento. O tempo do terror que nós vivemos. Nós temos que ter sempre essa postura pró-vida. Isso significa também nos posicionarmos contra toda a legislação de morte que tenta entrar no Brasil e tem entrado no mundo. Aborto, eutanásia. Isso é legislação de morte, isso é assassinato.
E o pior assassinato para mim é o aborto. Porque você mata um inocente total, pleno, que não tem como reclamar de nada. Não vai gritar. Por isso muitos acham que não tem problema, porque vai ser silencioso. Mas é agonia, é um ser humano, que já tem espírito, que já tem sentimento e emoção, porque o feto tem emoções. Então nós temos que ser contrários e desestimularmos qualquer postura favorável ao aborto em qualquer circunstância. Sim, assim como a eutanásia. Nós temos que nos policiar em relação às nossas palavras. Porque às vezes as palavras matam. Jesus disse aqui, quando você xinga alguém, quando você ofende alguém, você pode estar matando aquele alguém. Eu soube de um jovem que estava às beiras do suicídio e quando alguém conseguiu aconselhá-lo, falar com ele, investir um tempo nele, ele disse assim, eu não presto para nada. Porque meus pais vivem dizendo que eu sou imprestável, que eu sou um vagabundo. Então eu não sirvo, eu sou um estorvo na vida da minha família. Como é que nós estamos nos dirigindo àqueles que têm dificuldades, próximos a nós? Por isso, o cuidado para nunca estimular o ódio e nunca falar palavras que ofendam e que matam a autoestima. Muitos sonhos não são realizados, porque palavras que pessoas ouviram mataram sonhos, projetos, metas. Nós temos que sempre estar levando para a nossa família esse cuidado. E quando na família, na conversa lá dos filhos, começar a se falar mal de alguém, com cuidado e com carinho, busque mostrar as qualidades que a pessoa tem. E que pode ter, e que pode melhorar. Tire toda a prática de maledicência de dentro da sua casa. E leve a prática de palavras abençoadoras. Se você descobrir que seus filhos estão na internet participando de grupos que criticam alguém, oriente-os. Para que não façam isto. Para que não se tornem assassinos também de reputação e de sonhos. 1 Coríntios 6:19 fala que o corpo é o templo do Espírito Santo. E muitos dizem, aí está, viu pastor, aí está dizendo que se matar está destruindo o templo. Mas muitas pessoas estão se suicidando aos poucos. No uso de bebida alcoólica, no uso do tabaco, em todas as formas. Hoje é bonitinho, né, o narguilé. Uma vez alguém falou para mim, pastor, e usar rapé? Rapé é nicotina, é fumo triturado. Uma época era parece que até elegante usar rapé. Sabe-se que é tão ruim quanto fumar um cigarro ou um charuto. Pode colocar o texto novamente, vamos lê-lo? Todos. Em casa, leia também. Acaso vocês não sabem que o corpo de vocês é santuário do Espírito Santo que habita em vocês, que lhes foi dado por Deus e que vocês não são de vocês mesmos? Portanto, nós temos que cuidar deste corpo e não cometermos este suicídio aos poucos. Às vezes até alimentos que sabemos que não devemos ingerir, não podemos, e estamos fazendo isso, estamos nos matando aos poucos. O uso errado de medicação. E as outras drogas condenadas. Uma pessoa disse para mim, eu já disse aqui, pastor, o senhor está muito certo em combater o álcool na sua igreja e levar os jovens a não usar nenhum tipo de bebida alcoólica. Porque tem igreja aí que já não se discute mais, porque já é certo que não tem problema em beber um pouquinho. Agora o que está se discutindo é que quando houver a legalização da maconha, se o crente vai poder fumar maconha ou não. Soube de um grupo nos Estados Unidos, uma igreja nos Estados Unidos, num daqueles estados onde a maconha já é liberada para uso recreativo, porque agora já não é mais o uso medicinal, já é uso recreativo, alguns estados já liberaram, em que aquela igreja, um líder da igreja descobriu e começou a estimular os jovens a participarem do estudo bíblico, levando cada um o seu cigarrinho de maconha. E a pessoa disse, e depois ela deu um testemunho para mim, que quando eles fumavam, a mente deles se abria.
eles começavam a descobrir coisas no texto que eu tenho certeza não estão no texto. Estão no livro do diabo. E as pessoas estão partindo para isso. Não tem problema. O álcool é socialmente aceito. Daqui uns dias a maconha vai ser socialmente aceita também. Você vai permitir que o seu filho use? Você vai estimular, você vai usar? A cocaína, em alguns lugares, já é socialmente aceita. E dizem que causa menos dependência do que o tabaco. Já ouviu isso? Por isso, meu irmão, meu amigo, minha amiga, cuidado. Cuide do corpo, que é o templo do Espírito Santo de Deus. E não coloque nele tanta coisa que a gente aí está respirando e aspirando, que indiretamente estão nos matando. Agora, aquilo que a gente sabe que causa a morte, isso nós temos que jogar fora, é lixo. Não matarás, de forma alguma. Não matarás, mas levarás a paz. Temos que ser portadores de paz. Temos que conduzir em todo o tempo a mensagem da vida. Quando o grupo que vai estar nos conduzindo daqui a pouco a cantarmos a última canção sobe, eu queria pensar sobre isto. Não é só matar e não matar, mas é levar vida. Jesus Cristo disse em João 10:10, eu vim para que tenham vida, quem souber fale comigo em casa também, e a tenham em abundância. Mais uma vez todos juntos? Eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. Jesus Cristo é aquele que nos dá vida e vida eterna. Mas uma vida que começa aqui abundantemente, com o perdão dos nossos pecados. Que faz com que tenhamos paz com Deus e paz conosco mesmo. E assim conseguiremos ter paz com os outros. Nós temos que levar esta mensagem de paz ao mundo, a mensagem de Jesus. Você tem falado disto nesse tempo de pandemia? Você está se juntando ao coro dos que estão assustados e aterrorizados, discutindo muito mais, usa isso ou não usa aquilo. Ao invés disso, fale da paz. Nós temos vários folhetos aqui. De vez em quando eu me encho de folhetos, vou no supermercado, vou em algum lugar e eu compartilho com alguém. Olha aqui uma mensagem de paz. A pessoa pega e fala, glória a Deus. Uma pessoa disse assim, que bom. A gente está ouvindo tanto em morte. A mensagem da paz de Cristo é a mensagem de vida. E nós que somos contra o assassinato, o homicídio, temos que levar a mensagem de vida, que é a mensagem de Cristo. A mensagem de perdão, a mensagem de paz. Levando isso dentro dos nossos lares e levando os nossos filhos e filhas e nós nos comprometendo a compartilhar essa mensagem aonde estivermos. E você? Você já tem paz com Deus? Você já convidou esse Jesus Cristo que veio ao mundo para viver, morrer na cruz, para pagar o preço dos seus pecados, dos meus pecados, que ressuscitou e está vivo? Você já o convidou para entrar e viver na sua vida? Se você não fez, eu quero lhe dar, e como igreja queremos dar essa oportunidade. Vamos fechar os nossos olhos. E se alguém nesta noite, aqui ou em casa, quiser falar a Deus, ó Pai, eu quero ter a tua paz. Diga isso a Deus, eu quero ter a paz, a tua paz. Diga também, eu reconheço que sou pecador. E diga também, mas eu creio que Jesus Cristo veio ao mundo, viveu uma vida santa, e eu creio que Jesus Cristo morreu na cruz, injustamente, fruto do ódio dos homens. Eu creio que Jesus Cristo morreu na cruz, derramou o seu sangue para pagar o preço dos meus pecados. Eu creio que Jesus Cristo ressuscitou e está vivo. Eu quero que este Jesus vivo entre na minha vida e me dê agora o presente da vida eterna, o perdão, a salvação, a paz. Estamos de olhos fechados. Alguém que nunca tinha feito uma oração como esta, fez esta oração esta noite, aqui presente, levante a mão. Em casa, você talvez acompanhou esta oração. Se você acompanhou, aí abaixo da descrição do link, aparece aí, quero preencher. Preencha aí. Eu hoje estou tomando uma decisão por Jesus. Ou eu quero entender mais de Jesus.
preencha e envie. Nós queremos ajudar você. Pai querido, completa tudo que tem sido dito nesta noite, em cada coração. E que nós realmente não matemos, não sejamos homicidas, assassinos, de forma alguma. Nem de forma literal, mas também não sejamos, através de sentimentos e ressentimentos, que são assassinatos também. E que também não assassinemos ninguém com as nossas palavras, com as nossas posturas. Ó Pai querido, e que também não estejamos cometendo suicídio, fazendo coisas que vão prejudicar o templo do Espírito, que é o corpo de cada um de nós. Ó Deus bendito, que vivamos a paz dentro dos nossos lares. Nos dá força, Senhor, para vivermos em amor com as nossas famílias. Com as esposas, com os esposos, com filhos, com os pais, com os demais parentes, sogro, cunhado, sogra, nora, genro. Que haja paz e que vivamos em paz. E que a partir dos nossos lares o mundo seja influenciado por uma cultura de paz, onde o ódio diminua e cada vez mais cresça o amor, o perdão, e possa cada vez mais brotar vida. E que nós tenhamos sempre ousadia para proclamarmos a mensagem da vida que há em Cristo Jesus. Em nome de quem oramos, amém. Aplauda ao Senhor, fique em pé, glória a Deus.